Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultora da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho, continuar aí falando sobre o Temis, né? O nosso novo método operacional que vamos operar aí na Pachamama, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre agressão nos aumentos de posição, tá? Então vamos nos ater aí nesse tema para não alongar muito o vídeo. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, o Temis, então, como já falei, se você ainda não assistiu os outros vídeos sobre isso, assista lá, tem uma playlist dedicada exclusiva ali ao Temis, tá? No nosso canal no YouTube. Então assista lá porque não vou entrar nos detalhes anteriores, né? Tem bastante informação sobre, inclusive é importante salientar que é um método avançado, tá? Então não é um método para iniciante ali, é um método um pouquinho mais avançado. Então veja só, o Temis, desculpa pessoal, o Temis, como eu já falei para vocês, é um robô um pouco mais agressivo, né? A gente realmente vai abrir essa opção ali de operar dois robôs, um comprado e um vendido, né? Fazendo redeando a posição do outro, e já falei um pouco no último vídeo sobre isso, qual que é a nossa intenção nesse head, tá? E é o seguinte, então, inicialmente nós estávamos utilizando o Temis na range map, que tinha suas limitações, né? Então nós entrávamos muito agressivos. No caso da na Pachamama, né? Nós temos aí a opção, como falei no vídeo anterior, de entrar um pouco mais seletivo, né? Podemos operar com entrada invertida ou não, tá? No modo, mas não precisaremos entrar tão agressivo no mercado com o Temis, né, na Pachamama. Podemos optar o formato que nós vamos querer entrar na operação. Na Range Map daí a gente ficaria realmente bastante exposto, né, entrando ali de forma imediata dentro do mercado. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, é que é o seguinte, no caso do Temis, né, como ele é um robô que o gerenciamento de risco dele está muito baseado no gerenciamento de posição, tá? O nosso ponto de entrada na operação não é tão específico, não precisa, né, ser algo tão seletivo. A gente pode realmente estar mais dentro do mercado, porque o nosso gerenciamento ali vai ser dentro do trade, tá? É claro que vocês vão ver em backtests, em estudos aí, mesmo nas operações, que se você operar ali em algum formato um pouco mais seletivo, ele vai restringir um pouco o número de operações, você não vai precisar trabalhar com ranges tão altos, né? Principalmente se você estiver entrando ali com a entrada invertida em alguns momentos, né? Com agressão no Magic Sync, então dá para fazer muita coisa, tá? Mas nesse estilo de robô, você pode fazer o que você quiser, tá, galera? Então, eu quero colocar ali uma agressão na entrada do robô. Dá para fazer, você faz o que você quiser, tá? Mas, na minha visão, esse método operacional em específico, né, não vejo necessidade e até acho que pode ser até um pouco prejudicial para o número de entradas dele, agressão na entrada. Uma agressão significativa na entrada, tá? Então veja, nós vamos trabalhar com dois formatos de agressão, na entrada e no aumento de posição, tá? Na entrada, eu particularmente não utilizo uma agressão muito restritiva, praticamente. Quando eu estava na Range Map, eu praticamente desligava a agressão na entrada, deixava muito baixo, mas era necessário colocar por limitações da Range Map, né? Colocar uma agressão, qualquer nível de agressão na entrada, para você poder ativar a agressão no aumento de posição. Então eu colocava uma agressãozinha ali de 1 minuto 5, só para falar que está lá, só para deixar ligado e poder utilizar efetivamente a agressão nos aumentos de posição, tá? Você pode utilizar a agressão na entrada um pouco mais restritiva? Pode, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Cada um faz o que quiser lá, mas eu considero que a agressão na entrada, no caso do Temis, né, não é algo tão necessário, né?
uma vez que eu quero estar dentro do mercado bastante. Aí o nível que eu vou estar vai depender do meu ponto de entrada que eu vou estipular, mas eu quero estar dentro do mercado, né? E o meu gerenciamento, né, efetivamente, vai ser onde a gente vai fazer o dinheiro ali, né, nas duas pontas, né? Será realmente no gerenciamento de ordem, no gerenciamento do trade internamente ali, tá? Agora, o aumento de posição com agressão, aí eu vejo com muito bons olhos, tá, galera? E acho que é um dos pontos muito importantes ali do Temis, tá? Veja, nesse momento eu não vou entrar em detalhes sobre realização parcial, tá? Não vou entrar porque dá um outro vídeo, é bastante conteúdo para não confundir aqui, tá? Então, o aumento de posição é um fator do Temis muito importante, né? O formato como se é aumentado a posição, os pontos, os contratos, com agressão, com ou sem realização parcial, né? O ganho. Então tem muita coisa que a gente vai ter que conversar ainda sobre isso, tá? Mas vamos falar aqui hoje apenas da agressão. Por que eu considero aí a agressão tão importante? Bom, no modelo Temis, pessoal, nós vamos trabalhar, e veja só, quando eu falo para vocês, né, o formato que eu fiz o meu Temis, tá? Não quer dizer que você vai precisar operar igual. Pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Eu quero usar o Temis com aumentos diferentes do que o Jader falou. Sem problema algum. Sem problema algum, cara. Cada um faz o que quiser. Eu estou mostrando aqui o formato que eu opero. O que eu opero não quer dizer que é o melhor. Eu tenho certeza absoluta que no grupo de operações avançadas vão surgir versões de Temis diferentes da minha, tão eficientes ou melhores, tá? Então eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho um estilo operacional que eu gosto, que às vezes não é o melhor, pode não ser o melhor, tá? Então fique claro isso aí, né? O que eu gosto de colocar no meu Temis, pessoal, eu gosto de colocar aumentos de posições não muito distantes, tá? Com poucos contratos, isso é importante para você não ficar pesado cedo no trade. Então eu considero o Temis, né, como é um setup que não tem saída pelo toque na média, a gente sabe que vai ter que lidar com ranges altos em alguns momentos. Não tem o que fazer, tá? Ainda mais se você estiver entrando cedo na operação, agressivo. Você vai ter que lidar. Então, por exemplo, eu estou aqui no índice, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, olha, dia 13 de outubro. Estou fazendo esse vídeo aqui dia 15, tá? Então, mercado recente. Pegou uma movimentação direcional aqui de 1.000 pontos, praticamente, 1.000 pontos aqui, tá? Saiu da média, correu um range ali de quase 1.000 pontos e voltou para o toque na média. Beleza. Bom, esse toque na média para a gente não faz diferença, né? Porque a gente não vai sair da média, né? Então, veja só, esse tipo de movimentação aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá, né? O preço entrou aqui, tá? Então vamos botar o setup que está contra a operação, né? Então vamos botar o setup que está contra a operação. Então vamos supor que o setup está dentro, um entrou vendido aqui, um entrou comprado, o que está vendendo vai entrar vendendo aqui, ó, sem parar, vender, entra, sai, tá? Vai fazendo operação uma atrás da outra. Em algum momento, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai vender um fundo aqui, né? E o preço vai subir, ele vai ficando contra. Mas, enquanto essa queda, ele vai fazer um monte de ganho, tá? Um monte de ganho. E o que está comprado, né? O que está comprado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai contra a operação, né? Então, contra o movimento aqui. Um está indo a favor, o outro está indo contra. Beleza. O que está indo a favor, ele vai entrar, por exemplo, a gente está entrando os dois com boletada inicial de um contrato, ele vai fazer ganhos com um contrato, ganho. Vamos lá, vamos supor que é 100 pontos de índice. Vai ganhar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Vai fazer vários ganhos de 100 pontos aqui, tá? Entrar e sair direto. E o que está operando contra aqui, né? O que vai estar comprado, ele vai estar contra o movimento. O que vai acontecer aqui? No meu Temis eu coloco alguns aumentos de posições espaçados aqui. Então vamos lá. Um aumento.
a quantidade, pessoal, vai de cada um, né? Vai dos testes, vai ver, mas vamos colocar aqui alguns aumentos aqui. Não, é só um exemplo, tá? Não é o que eu opero exatamente, não, tá? Só vou dar um exemplo para ficar mais didático aqui para vocês, mas é o estilo, tá? Não são tantos aumentos às vezes só tem versões com mais, com menos aumentos, com mais, com menos contratos, tem um monte de coisa. Mas só para vocês terem uma ideia do funcionamento, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, eu gosto de colocar os aumentos então do Temis em relação ao preço médio, tá? Por que isso, pessoal? Porra, porque fica muito dinâmico, né? Então, eu vou estipular os aumentos de posição em relação ao preço médio. É um pouco mais difícil de visualizar, tá? Reconheço. Nós temos inclusive uma planilha, não sei se está, acho que no site ou na área logada ali, que é uma planilha. Nós temos duas planilhas, uma em relação à entrada e os aumentos, que você pode colocar os aumentos lá e ver os pontos dos aumentos, quanto fica o preço médio, o número de contratos, que é bem uma planilha bem antiga, bem, mas funciona simples até hoje. E temos uma que é uma planilha que a gente fez do Gênesis, um setup que a gente operava, que é em relação ao preço médio. Então, você coloca os contratos, ele já vai dar os pontos do preço médio. É uma planilha muito boa. Quem não tem ainda, é só solicitar lá que a gente manda para você. Tá? Eu utilizo bastante essa planilha, que é com stop em relação ao preço médio, tanto o índice como o dólar. Tá? Então, é uma planilha bem fácil de visualizar. Então, veja, eu vou colocar os aumentos de posição em relação ao preço médio. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar ali em relação ao preço médio, pessoal, é um pouco mais confuso de observar, né? Porque se você coloca lá em relação à entrada de 100 em 100 pontos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10 aumentos de 100 em 100 pontos, é fácil visualizar. Agora, em relação ao preço médio, é mais complicado, porque você coloca 50, 100, 150, 200, 250, 300, só que em relação ao preço médio, cada vez que você joga um contrato, o preço médio altera e, sabe? Então é um pouco mais difícil de visualizar, tá? Mas é muito bom na prática ou em relação ao preço médio. Por quê? Porque, por exemplo, você colocou 10 aumentos de posição. Vamos supor, 10 aumentos de posição. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Mas tudo bem, vamos botar 13 lá. Se você colocou em relação ao preço médio, a distância entre eles vai variar de acordo com o número de contratos que você colocar nos pontos de aumento de posição, porque isso vai interferir no teu preço médio, tá? Mas por que eu gosto de relação ao preço médio, pessoal? Porque eu vou colocar então o aumento de posição com agressão. Então, como é que vai funcionar? Eu vou colocar então os aumentos de posição em relação ao preço médio, vou colocar poucos contratos. Então, vamos supor, pessoal, os primeiros eu vou colocar tudo de um contrato. Eu estou começando com probabilidade inicial de 1, vou colocar mais um, 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 várias vezes. Sei lá, quantas vezes já, aí tem que fazer um estudo, né? Mas, vamos lá, 7 vezes de um contrato, 8 vezes de um contrato. Aí depois eu coloco 2, 2, 2, 2, 2, vou aumentando um pouco, né? Então eu vou gradativamente aumentando um pouquinho de acordo com o preço for esticando e, né, indo contra ali, eu vou tentando puxar um pouco mais no preço médio, tá? Agora, por que é tão interessante aqui a agressão dos aumentos? Pessoal, esse tipo de movimento, por exemplo, né, que pegou um movimento direcional aqui, a gente vai entrar cedo na operação, é um estilo do setup mesmo, né? Então, ele vai pegando contra. Nesse movimento aqui, o preço foi com muita força, tá? Então, ele pegou aqui, ó, aqui é um gráfico de minuto, o preço foi seco, galera. Caindo, 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 pancada, pancada, batendo, 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 vendedor surrando o comprador, tá? Eu não quero, né, pessoal? Se você for parar para pensar, você quer ficar aumentando posição um monte aqui, um monte, o preço não para de cair? Não. Então, se você colocar determinado nível de agressão aqui nos pontos, aí qual nível, galera? Cada um vai ter que saber ali mais ou menos, mas vai lá uns 50%, 55%, 45%, aí vai de estudos, tá? Mas se você botar um nível razoável de agressão aqui nos aumentos, quando o preço entrou na operação, o preço vai caindo, então vamos botar que você entrou na operação aqui, né? E o preço vai caindo. Primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento. Não vai dar condição da agressão, porque tá o vendedor batendo, galera. Batendo forte, tá?
Não vai dar condição. Você botou lá que eu quero que só quando o comprador mostrar 55% de força, eu quero que execute o aumento de posição. Então o preço vai passar pelo nível do aumento de posição e não vai executar, porque a condição do ponto de aumento foi satisfeito, mas a agressão não. Tá? Então vai passar pelo aumento de posição, não vai executar, vai passar pelo segundo aumento, não vai executar, vai passar pelo terceiro aumento, não vai executar, vai passar pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo, pelo oitavo, não vai executar. Passou pelo nono, décimo primeiro, não executou, tá caindo sem parar, vendedor surrando. Aí veio um candle forte aqui. Tá? Aqui veio um candle forte comprador. Nesse nível aqui, galera, muito provavelmente bateu 55% aí em algum momento aqui nesse candle de força compradora. O que vai acontecer? O robô vai olhar assim, olha, aconteceu a condição da agressão, 55%. Quais aumentos de posição ainda estão sendo satisfeitos pelos pontos? Tá? Porque esse aqui de baixo, olha, esse aqui, pessoal, não vai ter sido satisfeito, teoricamente, porque aconteceu a agressão aqui, por exemplo. Então, esse aqui e esse aqui, os pontos não estão mais sendo satisfeitos, então não vão ser executados. Mas a partir desse aqui, ó, vai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os aumentos de posição, 3, 4, 5, 6, tá? E vai executar todos os aumentos de posição nesse ponto. Nesse ponto aqui. Todos, de uma vez só. Pau! Joga tudo de uma vez. O que é muito mais eficiente do que você ficar jogando um pouquinho. Você está me entendendo? Então aqui, pessoal, a gente estava com o preço médio aqui, ó. Aqui foi a nossa entrada, tá? Se eu jogasse um contrato aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um, o meu preço médio ficaria, sei lá, por aqui, vai, um exemplo, por aqui, quando chegasse nesse ponto. Tá? Porque veja que são aumentos de posições não tão relevantes, de poucos contratos, tá? Beleza. No caso, eu peguei, aqui eu estava com um contrato e aqui eu joguei lá, sei lá, 8 contratos. Joguei 8 aumentos de posição de um contrato. Então eu estava com 1. Nesse ponto aqui eu joguei 8. Para onde vem meu preço médio, pessoal? Meu preço médio é puxado ridiculamente para cá. Tá? Tipo, puxa muito. Porque eu estava com 1, joguei 8, muito mais eficiente. Vocês estão me entendendo? Isso, galera, isso aqui... Ver isso aqui em tempo real funcionando no pregão é lindo demais e funciona mesmo, tá? Funciona mesmo, né? Então, veja, não vou entrar em detalhes agora se eu vou realizar parcial esses contratos ou não, se eu vou segurar eles, não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Agora, se der o nosso ganho, deu aqui o nosso ganho, ok, não deu o nosso ganho, simplesmente continua com o seu preço médio aqui, se o preço voltou a cair, aí ele passou por 1, passou por 2, passou por mais um aumento de posição. Quando der a condição de novo da agressão, ele vai executar mais esses contratos, vai puxar mais o preço médio, né? Vai em algum momento puxar o preço médio mais para cá, e esperando que o preço faça o recuo e dê o nosso ganho aqui. Mas olha a eficiência, tá, galera? Olha a eficiência dos aumentos de posição com agressão que você vai jogando, né? E você vai melhorando o teu preço médio e vai deixando muito eficiente. Agora veja, quando você puxou o teu preço médio para cá, os pontos de aumento de posição também são ajustados, né? Então, por exemplo, esse aumento de posição aqui, que era em relação ao preço médio, ele vai ser jogado mais para baixo. Esse aqui também vai jogado mais para baixo. Então vai gerenciando melhor teu risco, tá? Ele não vai ficar jogando 1 milhão de aumento de posições, não, porque em relação ao preço médio, você puxou teu preço médio ridiculamente para cá, então ele vai ajustar os pontos de aumento de posição, os próximos, em relação ao preço médio também. Então ele vai te deixando um pouquinho respirar no trade, porque você puxou muito o teu preço médio, foi muito bom, e ele já vai atualizar os pontos dos outros aumentos de posição que vão vir, que estão em relação ao preço médio, então deixou muito mais dinâmico. E o teu stop, pessoal? O teu stop em relação ao preço médio também. Se você puxou muito bem teu preço médio para cá,
que isso não estava estipulado no trade antes de começar, foi algo dinâmico da movimentação do preço, teu stop vai alterar para bem mais longe, porque você melhorou muito o teu preço médio. Ele vai pegar qual que é o teu stop. Meu stop lá é 1.000 pontos em relação ao preço médio. Tá, meu preço médio veio para cá, meu stop vai lá para baixo. E cada vez que atualiza o preço médio, o stop vai mais para longe. Tá? Então, veja, pessoal, fica muito dinâmico. Tá? Fica muito dinâmico. Então, aumentos de posição em relação ao preço médio. Aumentos de posição com agressão ativada. Quando executa os aumentos de posição, os outros aumentos de posição que ainda não foram executados são atualizados também. O stop em relação ao preço médio executado também. O ganho é em relação, claro, ao teu preço médio. Sei lá, 100 pontos do preço médio. Também vai ser atualizado para você sair mais fácil. Então isso deixa o trade muito dinâmico. E enquanto isso, o outro está vendendo, ganhando. Enquanto esse aqui está utilizando de muita tecnologia, estatística, funções aqui para sair da encrenca. Veja, sempre vai estar um robô ganhando e um na encrenca. E o que está na encrenca vai utilizar toda a parte de tecnologia das funções aqui para sair da encrenca, para fazer dinheiro ou pelo menos empatar. Esse robô aqui, não preciso ganhar dinheiro com ele, pessoal. Ele só precisa não perder, porque o outro vai estar ganhando. Mas ele ainda vai ganhar um pouco até. Vai dar para ganhar. Tá? Então você pode configurar, inclusive, para quando executar determinado aumento de posição, eu quero sair no 0 a 0. Não preciso ganhar dinheiro, porque eu quero sair rápido. Eu não quero ganhar 100 pontos aqui de índice. Porque às vezes vai ser calor para eu ganhar 100 pontos depois que o mercado desandou assim. Eu quero sair no 0 a 0. Ok, configura lá. Quando pegar determinadamente, tem essa função no Pachamama. Quando você, depois que pegar determinado aumento de posição, sai no 0 a 0. Ele vai, deu o preço médio, ele sai da operação com 0 a 0 e a gente ficou com o lucro do outro robô. É muito interessante também. Tá? Outro gerenciamento de risco. Tá? Então veja como tem várias funções, né? Várias funções que vão te fazer ficar muito mais dinâmico na operação, vão te fazer ficar muito mais maleável no trade, de acordo com a movimentação, mais forte, mais fraca. Se o mercado fizer movimentações tranquilinhas, simplesmente vai executar, pessoal, teus aumentos nos pontos estipulados, você vai executar, vai sair do trade, ganhar e tal. E quando der um movimento difícil, você vai ter ferramentas para se virar. O robô vai ter ferramentas para sair de encrenca. Tá? Então você vai estar munido, pessoal, de muita ferramenta para poder, em qualquer tipo de movimentação, né, saber o que fazer e ter eficiência operacional. Né? Então, função muito importante no Temis, pessoal. Agressão nos aumentos de posição. E a gente sabe que é esse tipo de movimentação direcional, né? É isso que é o nosso problema. É isso que é o problema quando a gente opera os gêmeos. Né? É quando pega um movimento muito direcional desse. Porque o que vai ganhar aqui, beleza, mas e o outro? Tá? Então é isso que a gente tem que se preocupar. É o que está no problema, na encrenca. Tá? Então realmente vai deixar o trade muito dinâmico, eficiente, enquanto um está ganhando, o outro está aqui suando para sair do trade ali no 0 a 0, ganhando um pouquinho, empatando, né? Para poder preservar o que você está ganhando na outra ponta. Tá bom? Então, pessoal, isso que eu queria explicar para vocês. Acho que ficou claro, né? Acho que deu para ficar claro um pouquinho essa função. Realmente é importantíssimo no método. Tá? É importantíssimo. É claro, como eu disse para vocês, que cada um pode fazer o que quiser. Pode utilizar ou não utilizar, cada um faz o que quiser, né? Mas eu vejo com muito bons olhos esse estilo aí, realmente está funcionando muito bem, está dando para gerenciar o risco aí de forma muito inteligente. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato conosco, queremos lhe ajudar no que for preciso.
Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável ou bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é uma empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.